Marcos 4, 35. Palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Deus, essa é a tua palavra, e eu peço que o Senhor fale conosco ainda mais uma vez. Que a tua palavra possa promover as transformações necessárias no nosso interior, e que sejamos profundamente marcados por esta palavra esta noite. Desde já atribuímos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor por tudo que o Senhor fará. Peço que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que rouba a nossa atenção esteja para longe daqui, Senhor. Que todos os corações, todas as mentes estejam aqui, na tua palavra. Que aqueles que agora, Senhor, também acompanham via transmissão, possam parar tudo o que estão fazendo e dar a máxima atenção à tua palavra. Que não dividam a tua palavra com nenhuma outra atividade, mas que possam estar presos à tua palavra, ouvindo a tua palavra e sendo ministrados pelo Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, gratos e sabendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Por diversas vezes nós já meditamos nessa palavra, mas o ponto em que eu quero me deter nesse texto esta noite é a expressão que Jesus utiliza no versículo 40, quando ele se vira para os discípulos, depois de fazer com que uma tempestade se acalmasse, depois de colocar as coisas em ordem, depois de aquietar o vento, depois de aquietar o mar. O texto diz que tudo ficou bem calmo, ou seja, depois que ele pacifica as coisas, depois que ele acalma as coisas, depois que ele resolve a problemática, ele vira para os discípulos e faz uma pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus está falando com um grupo de homens que está caminhando com ele de um lado para o outro, vendo que o poder do Espírito Santo está sobre ele, que ele tem autoridade dada por Deus para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar com ousadia, para ressuscitar mortos. E Jesus dá uma palavra aos discípulos dizendo que eles vão passar para uma outra margem do rio, mas como no meio daquela transição de um lugar para o outro, houve uma tempestade que se levantou, que fugiu do controle dos discípulos. Nós temos ali entre os 12 discípulos pelo menos 4 pescadores: André, seu irmão Pedro, Tiago e seu irmão João. São 4 pescadores, 4 homens que viveram da pesca até serem chamados por Jesus. Então, quando a coisa foge do controle, eles perdem o controle e percebem que aquela tempestade vai, na concepção deles, fazer o barco afundar. Eles se desesperam e aí eles vão acordar Jesus desesperados. E a palavra desesperança já diz que são pessoas para as quais a esperança foi embora. São pessoas que já não têm uma esperança a que se agarrar. Elas não têm absolutamente nada em que acreditam, a não ser no pior. Eles acordam Jesus e Jesus percebe o desespero. Jesus percebe a falta de esperança deles. Jesus repreende então todas as coisas, acalma todas as coisas e fala: como que vocês são medrosos? Em outras versões, por que vocês são tão tímidos ainda? Por que ainda vocês permanecem nessa timidez?
E arremata dizendo: como é que ainda não tem fé? Como é que depois de tudo que vocês me viram fazer? Como é depois de tudo que vocês ouviram eu falar? Como é que vocês... E aí eu imagino eles se virando especialmente para 4 deles, os 4 pescadores, Pedro e André, que ele uma vez mandou que lançassem a rede novamente, depois de uma noite frustrante, sem pegar absolutamente nada. O Senhor ordena, depois de usar o barco deles, que eles voltem lá e lancem a rede. Eles falam: Senhor, não é horário, a gente tentou a noite toda, não deu certo, mas debaixo da tua palavra nós vamos fazer isso. Eles vão debaixo da palavra do Senhor e eles pegam uma quantidade de peixe absurda, que nunca pegaram na vida, e fazem sinal para o segundo barco. Quem é o segundo barco? O barco de João e de Tiago, os irmãos, filhos de Zebedeu. Os 2 barcos se enchem da provisão que o Senhor deu a eles por uma palavra. Então ele está dizendo: como é que vocês ainda não conseguem acreditar? Como é que vocês ainda não conseguem crer, tendo visto tudo que já viram, tendo ouvido tudo que já ouviram? Por que vocês ainda permanecem tímidos, medrosos? Ou seja, o Senhor está dizendo que esperava que eles tivessem um outro comportamento àquela altura. E isso é o ponto da nossa reflexão. Será que nós estamos tendo o comportamento que o Senhor espera que nós tenhamos a essa altura da vida? Será que nós temos nos comportado em fé como o Senhor espera que nós já tenhamos esta fé, depois de termos caminhado tanto que caminhamos com Ele até aqui? Eu acredito que eu esteja falando com pessoas aqui que talvez a vida inteira, assim como eu, passaram na igreja. Outros que não passaram a vida inteira, mas que já têm uma boa caminhada. Outros que talvez não tenham ainda tido uma caminhada com o Senhor, mas algum parente, algum familiar era crente, orou, abençoou, profetizou e viu experiências marcantes da parte do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já tivemos algumas, não uma, mas algumas experiências da bondade do Senhor, do livramento do Senhor. Quem já recebeu o livramento aqui, levanta a mão. Irmão, não há pessoa que não tenha recebido o livramento de Deus. Então a pergunta de Jesus para os discípulos é: como é que depois de fazer tudo que eu fiz por vocês, vocês ainda não conseguem acreditar? Como é que vocês ainda não têm fé? A questão não é a ausência total de fé. A questão é que a fé daqueles discípulos não os levou a um lugar em que Jesus esperava que eles estivessem. Nós temos a experiência lá em casa, os nossos filhotes, Samuel e Helena, quando eles acordam de madrugada, e se estiver chovendo, então, trovejando, é comum eles baterem lá na porta: papai, mamãe. Aí vem chegando com um travesseirinho assim: posso ficar aqui? Eu sou desse tamanho todo, irmão, então eu ocupo bastante a cama. Aí, tá bom. Aí me empurram para literalmente quase cair da cama. Aí arrumam ali o travesseiro e vão arrumando um jeito, aí fica de conchinha ali, agarrado e tal, e Helena tem uma mania ela enfia a cabeça debaixo do sovaco da gente, fala assim: meu Deus do céu, parece uma pulguinha, e aí agarra e fica, e dormem tranquilos, porque tem segurança, porque encontraram segurança. Os discípulos estão vendo Jesus dormir, e o texto diz que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Se fosse como uma criança, e por isso que o Senhor disse que nós devemos ser como uma criança, eles caçariam um travesseiro também? Iriam até Jesus e falar assim: dá para o senhor chegar um pouquinho para lá? Mas por quê? Está chovendo a beça lá, uns trovojadas lá, que a coisa está feia. Eu vou dormir aqui do lado do Senhor. Entenda o seguinte: fé não é poder, fé é descanso. Fé é descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que é onipotente? O que tem todo o poder. A sombra daquele que tem todo o poder, o que vai fazer? Descansará. Fé é descanso, meu irmão. A primeira característica da fé é descanso. É entregar e confiar plenamente
na bondade e na segurança que o Senhor nos dá. Se eu estou perto daquele que eu já vi curar cegos, curar surdos, curar mudos, paralíticos, ressuscitar mortos, ordenar peixes, fazer multiplicação de pães, eu não vou perguntar, será que essa chuva vai me matar ou não? Porque eu estou com o autor da vida, eu estou com aquele que é a minha segurança não está nos meus resultados, a minha segurança está nele. A nossa questão é que, muitas vezes, a nossa fé não amadurece. Não é que não tenhamos fé, é que a nossa fé não amadurece. Pessoas que já tiveram muitas experiências com Deus, mas a fé continua pequenininha, pequenininha. E eu acredito que isso seja porque faz uma leitura errada de um texto bíblico, que eu quero ler com você, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Coloque aí Mateus 17, 20. E você vai ler comigo. Vamos ler juntos. Jesus está falando com os discípulos. Jesus respondeu: por causa da pequena fé. Cadê as vozes que eu não ouvi? Vamos lá. Jesus respondeu: por causa... Os discípulos estão perguntando a Jesus por que eles não conseguiram expulsar demônios de um menino. Jesus fala: é por causa da fé pequena de vocês. Pastor, algum problema em a fé ser pequena? Nada. Nada. Absolutamente nenhum problema. Porque ele diz que nós precisamos ter a fé como um grão de mostarda. Só que algumas pessoas entendem que a fé tem que ser do tamanho. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Existe uma diferença enorme entre ter uma fé do tamanho de um grão e ter a fé como um grão de mostarda. Porque a semente da mostarda é a menor das sementes, mas quando ela amadurece, se torna a maior das hortaliças. Então Jesus está dizendo o seguinte: o problema não é o tamanho da fé que vocês têm. O problema é que a fé de vocês não está amadurecendo. A fé de vocês não está modificando. A fé de vocês não está crescendo. A fé de vocês está estacionada. Se a fé de vocês for como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, está aqui: nada lhe será impossível. Algumas pessoas estão encontrando muros de impossibilidade. Algumas pessoas estão encontrando barreiras de impossibilidade. Algumas pessoas estão batendo na trave da impossibilidade. Fala assim: quando chega a minha vez, bate na trave. Quando chega a minha vez, não acontece. Quando chega a minha vez, parece que vai, mas as coisas não vão. Eu falo assim: mas e aí? Não, é porque eu peço ao Senhor, eu peço. Mas talvez nós estejamos pedindo ao Senhor como os discípulos estão pedindo, desesperados. O Senhor não atende a desespero, o Senhor responde à fé. Desespero não é fé. Grito de desespero não é fé. Fé é confiar plenamente que do lado de fora as coisas podem estar em ruínas, mas existe um Deus que tem o poder para restaurar todas as coisas. Existe um Deus que tem o poder para ordenar aquilo que está bagunçado. Existe um Deus que tem poder para fazer com que vento se aquiete, para fazer com que mar se acalme, para fazer com que a morte deixe uma pessoa, para fazer com que enfermidades partam do corpo de qualquer pessoa. O grande problema é que nós deveríamos viver nesse nível de fé crescente, mas... E o Espírito Santo falou comigo essa semana. Muitas vezes as pessoas acessam essa fé que transforma, que muda, que faz o impossível, só acessa nos momentos de dor. Você já viu que quando a gente está com um problema que não tem como resolver, seja diagnóstico, seja porta fechada, seja
uma responsabilidade, um compromisso financeiro que se aproxima e você não tem um recurso. Parece que na gente é ativada uma fé, porque a nossa vida muda, a nossa agenda muda. Se vai se aproximando uma operação complicada, a nossa agenda muda. Aquela agenda cheia de compromissos, aquela agenda cheia de trabalho, aqueles milhares de relatórios, parece que eles somem. As pessoas começam a correr de oração para consagração, de consagração para monte, de monte para vigília. Do nada o tempo aparece. Do nada os relatórios não atrapalham mais. Do nada aquelas preocupações, eu tenho que entregar. Parece que tudo evapora e não existe mais. Por quê? Porque se está diante de uma situação, algumas vezes de vida ou morte, e aí como a gente quer a vida, o que a gente faz? Deixa tudo para lá e corre atrás de Jesus. Só que isso é uma fé que é ativada porque você está desesperado. Só que o Senhor deseja que nós vivamos nesse nível de fé como um grão de mostarda. Você imagina se nós vivermos, e foi isso que o Espírito Santo falou comigo, eu dirigindo essa semana o meu carro, ele falou, imagina se vocês vivessem essa espiritualidade, esse nível de fé sobrenatural para acreditar que a pessoa será curada, para acreditar que o Senhor vai reverter o quadro, para acreditar que a porta vai se abrir, que acreditar que o dinheiro vai chegar para pagar a dívida, que chegou o limite do limite do limite. Imagina se vocês viverem com esse nível de consagração que vocês ativam quando vocês estão com medo. Imagina se vocês vivessem isso o tempo todo. Imagina se vocês vivessem essa fé sem o medo. Imagine se vocês acessassem esse lugar sobrenatural sem que houvesse uma pressão externa que, aspas, obrigassem vocês a correrem até mim. O que fez com que os discípulos corressem para acordar Jesus é porque eles não conseguiram controlar a tempestade. Eles são pescadores, eles conhecem de mar. E eles perceberam que aquela tempestade ficou incontrolável. E como não tem controle, eles foram em Jesus e foram reclamar. O senhor não se importa, é isso mesmo? O senhor não está nem aí para a gente morrer? Então eles vão desesperados, por quê? Porque eles não conseguiram controlar. E aí o desespero os leva a buscarem ao Senhor. E o Senhor fala assim, vocês são tão tímidos, vocês são tão medrosos, vocês só me buscaram porque tem medo. Alguém está aqui? Tem gente que está buscando a Deus só por causa do medo. É porque você não está conseguindo controlar a tempestade. É por isso que está correndo atrás de Jesus. Não é porque você confia no poder dele. É porque você está com medo da tempestade. É porque você está com medo das coisas darem tão errado, tão errado, tão errado, e você não conseguir se recuperar. É porque você viu que a coisa chegou no limite, que talvez na sua ótica não tenha como reverter. E aí você correu para Jesus. Mas só que o Senhor não quer que nós desenvolvamos esta fé, essa espiritualidade que é baseada no medo. Ele quer que nós tenhamos essa fé, uma fé para o sobrenatural, uma fé para coisas impossíveis tornarem-se possíveis, como estilo de vida. Não existe nada que te impede de viver essa fé sobrenatural todos os dias, quando acordar, quando sair para trabalhar, quando estiver na rua, quando estiver na escola, quando estiver no trabalho, quando estiver na faculdade, na pós-graduação, onde você estiver, você pode ativar esse nível de fé. Mas por que a gente não vive esta fé? Porque a gente está acostumando a recorrer a Jesus quando o calo aperta. Todo mundo entende a linguagem do calo apertar? O calo aperta. Quando o calo aperta, quando a dor aumenta, quando o problema se acentua, aí a gente larga tudo. A gente encontra o tempo que não existia antes. A gente encontra o tempo que a gente justificava que não tinha por causa do relatório, por causa do trabalho, por causa das questões, por causa dos filhos, por causa da família, por causa da necessidade disso, daquilo outro. E aí quando as coisas apertam,
pessoas começam a buscar a Jesus em tudo que é lugar. Sabe onde tem uma oração? Mas tu não tem que trabalhar. Não. Eu pedi uma licença, eu preciso de uma oração, preciso de oração. Aí vai para a oração. Sabe onde tem uma irmã da revelação? Tem um pessoal que gosta de revelação, que é uma maravilha. Cuidado com esse trem de revelação. Eu acredito nas revelações, eu acredito que Deus tenha profetas. Mas eu sei que tem muitos picaretas por aí. Cuidado com esse trem de revelação. Mas onde tem uma revelação, alguém que revela assim, aquele do coque, aquele que é do manto, aquele que usa calça social e havaiana, eu quero esse. Aí você vai. Sabe onde tem um outro que ora para descarrego? Tem, ali está o lugar. Aí você vai. Bebe água ungida, passa rosa no corpo, irmão. Mas por que faz? Porque está com medo. Não é por causa da fé. É por causa do medo. Você entende que o texto que nós lemos, os discípulos foram atrás de Jesus, não foram movidos pela fé, sim ou não? Ele fala assim, vocês não têm fé. Está dizendo, o que vocês só vieram me procurar por causa do medo. Não foi por causa de fé. Vocês não se renderam aqui, vocês não vieram gritar por mim, porque vocês acreditam em mim. Vocês vieram porque vocês estão com medo do que está acontecendo lá fora. Vocês vieram porque vocês estão com medo daquilo que vocês não controlam mais. Deus está falando conosco aqui essa noite. Que quer que nós amadureçamos. Tanto tempo como crentes. E ainda buscamos ao Senhor somente quando as coisas apertam para a gente. Em casa, quando as coisas estão bem, você não coloca um hino. Você não faz um momento de adoração com a sua família, porque o dia é corrido, porque as coisas são muitas atribuições, a gente chega tarde, as crianças, e etc, e o horário, e a janta, e no dia seguinte, você não levanta um altar de adoração na sua casa. É assim que a fé, ela é estabelecida e ativada no nosso coração. Ela começa com adoração, quando nós começamos a reconhecer os feitos do Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é bendito, o Senhor pode todas as coisas, ninguém pode te resistir, ó Deus. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer para te adorar, ó Rei dos Reis. Comece a levantar um altar de adoração na sua casa e você vai perceber que você vai se relacionar com o Senhor em fé e não mais por medo. O medo e a fé caminham lados opostos, mas volta e meia eles vão conflitar pelo direito de conduzir a nossa vida. Você lembra de Jairo, o chefe da sinagoga, que foi pedir a Jesus para que curasse a sua filha? Quando Jesus parou no meio do caminho, porque uma mulher havia tocado nele, alguém chega para Jairo e fala assim, não importune mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus vira para ele e fala assim, não tenha medo, tenha fé. Volta e meia a fé e o medo estão conflitando. Nós temos que parar de nos abalarmos com as coisas que nos acontecem e acreditar que temos um Deus que cuida de nós. Quem não lembra da canção? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando da sua casa. Vale um aplauso ao Senhor Jesus. A palavra de Deus para você essa noite
é para que você pare de se mover pelo medo e comece a desenvolver uma dinâmica de fé. Comece a estabelecer desafios espirituais que te levem a ter essa fé que vai sendo transformada, aumentada, crescente, como um grão de mostarda, que vai mudando, que vai se aprimorando, que vai se tornando visível. O grão de mostarda é posto na terra, não dá para ver porque está debaixo da terra. E ainda que alguém abra a terra, ele é tão pequeno, que é quase imperceptível. É assim que a fé começa no coração de todo mundo. Quase imperceptível. Quase que nós não acreditamos que temos fé, de tão pequena que ela é. Mas o Senhor não critica a fé pequena. Ele critica a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aquela que decidiu permanecer assim. Aquela que decidiu ficar apenas aquele tamanho e ser ativada, regada, nutrida apenas nos tempos difíceis. Aí consagra, aí busca, aí ora, jejua, madrugada. Vamos fazer, pastor, tem que fazer mais um momento de oração. É mesmo, irmão? Nunca gostou muito de oração? Não, pastor, a gente tem que orar, a igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Irmão, a igreja está orando. Talvez você não esteja, mas a igreja está orando, eu estou orando. Mas é porque o medo está ali, ó. Tu não vai conseguir resolver esse problema não, hein? Já era, hein? Acabou o tempo, hein? Vai morrer, hein? O medo batendo a porta, dizendo que não vai dar, que acabou o tempo, que é irreversível, que você vai ser demitido, que você vai ser demitida, que existe outra pessoa. É um medo o tempo todo. O problema é que nós deveríamos falar com medo. Medo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Lembra que o Davi falou para a alma dele? Você lembra que o Davi falou para a alma dele? A gente canta isso na harpa cristã. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves? Não tenha medo. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Davi está falando: alma, por que você está batida dentro de mim? Alma, por que você está desesperada? Por que você está com medo? É Davi dizendo para ele mesmo. É Davi lutando contra o medo. Ele já venceu gigantes fora. Agora tem um gigante lá dentro dele que ele tem que vencer. Um gigante chamado medo. E ele fala: não fique com medo. Espera em Deus. Pare de ter medo e espere em Deus. Pare de se desesperar e espere em Deus. Confie na palavra que o Senhor disse a seu respeito. Confie naquilo que o Senhor declarou sobre sua casa. Confie naquilo que Deus disse a respeito dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, a respeito da empresa, a respeito da sua carreira profissional, a respeito do seu chamado. Confie em Deus. Não deixe o medo dominar as suas ações. Não busque Jesus por medo. Ai, estou com medo. Não. Uma coisa é alguém que não teve nenhuma experiência com o Senhor, alguém que não entregou a sua vida a Jesus. Essa pessoa chega com medo mesmo, é natural. As coisas estão desabando na vida da pessoa e ela vai chegar com medo, porque ela não sabe como lidar com isso. São as tempestades que nós não conseguimos lidar. É quando a gente perde o controle das coisas. Mas tem uma boa notícia.
Porque o milagre só vem quando a gente perde o controle. Enquanto a gente tem o controle, a gente não tem milagre. A gente só tem milagre quando a gente não tem mais o controle na mão. Por isso que eu digo que é melhor você entregar o controle para Deus do que você perder o controle. Porque se você perder o controle, aí você vai a Jesus com desespero. Senhor, Senhor, por favor, meu Deus, eu faço qualquer coisa que o Senhor precisar. Meu Deus, eu sou evangélico, mas se eu tiver que subir a escada da penha de joelho, eu subo. O que o Senhor quer que eu faça? Eu raspo a cabeça, eu raspo a sobrancelha, eu raspo o bigode. O que, meu Deus? Fala, qualquer coisa eu faço. Ato de desespero, não é ato de fé. Ato de desespero. Correndo para essa fé. Fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor para que essa fé seja ativada em nosso coração. Talvez até hoje você esteja simplesmente vindo à igreja, participando de um culto ou outro, mas sem desenvolver mesmo a sua espiritualidade no dia a dia, no cotidiano. Comece, meu irmão, a todos os dias colocar louvores de adoração na sua casa e cantar. Não é ouvir. Eu ouço o hino todos, não é ouvir, cantar. Comece a cantar, 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 cantar. E o Espírito Santo vai enchendo o seu coração, vai enchendo a sua vida. E vai cantando, vai cantando. Mas não coloca aqueles hinos. Existem hinos que são clamores e são bênção. Amém. Nada errado você ouvir canções e hinos que são clamores. Senhor, me ajuda, Senhor, me resgata, Senhor, bênção. Não, coloque hinos que adorem a Jesus. Que não pede nada para você, só adore a Jesus. Hinos que digam: Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Queremos o Teu nome engrandecer. Bendito seja o Senhor. Senhor, Tu és lindo. Senhor, Tu és maravilhoso. E vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Você vai ser envolvido numa glória de Deus na sua casa. Você vai ser envolvido. Tem que ser na sua casa, porque você não vai cantar alto no ônibus. Até pode cantar, não tem nenhuma proibição com isso. Se você tiver coragem para isso, faça. Mas na sua casa, coloque, porque a sua casa tem que ser permeada de louvores. Dá uma desligada lá nos canais de streaming que você tem. Ah, pastor, mas está na Copa do Mundo. Meu irmão, você quer milagre ou você quer ver quem vai ganhar a Copa do Mundo? Eu preciso de milagre. Mais alguém precisa de milagre? Bom, se Deus quiser me dar todas as minhas bênçãos durante a Copa do Mundo, eu estou pronto. Mais alguém? Tomara que você não fique distraído. Fala: Senhor, o irmão lá está distraído. Pega dele e dá para mim. Eu estou buscando o Senhor. Eu estou priorizando o reino de Deus. Coloque adoração. Leia a palavra do Senhor. Os salmos são boas leituras para desenvolver fé. Porque salmos são orações. É um livro de orações. O livro de Salmos é um livro de orações. Comece a ler. Salmo 91. Salmo 121, Salmo 46, eleva os meus olhos para os montes, lá no 121, Deus é meu refúgio e fortaleza, no Salmo 46, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no Salmo 23, vá lendo o Salmo e dizendo: Senhor, é isso aqui que eu acredito, o Senhor é a minha fortaleza, Senhor, foi Davi que escreveu, mas eu estou com Davi nessa aqui, o Senhor também é minha fortaleza. Vai lendo e vai declarando na sua vida. Vai lendo e vai declarando: os meus inimigos não vão prevalecer contra mim, porque o Senhor é a minha rocha forte. Vá declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Vá orando a palavra de Deus na sua vida. É assim que a gente ativa essa fé sobrenatural. Como que você vai ter uma fé sobrenatural se você vive uma vida inteira vivendo como se fosse uma pessoa natural? Como você vai ativar algo sobrenatural na sua vida se você prefere as coisas ligadas à carne? Como que você vai acessar a vida no Espírito se todas as suas escolhas são ligadas à sua carne? A maior parte das coisas que você escolhe é aquilo que: ah, não, isso aqui é para dar uma relaxada. Tudo que você faz, não, é para dar uma relaxada, é ligado ao seu prazer, ao seu bem-estar, que é ligado à sua carne. A sua carne está dizendo assim: descansa. Tu fala assim: eu mereço descansar. Só que teu espírito está dizendo assim: ore, adore, leia a Bíblia. Aí você pega a Bíblia para ler, aí você dorme com a cara dentro da Bíblia. Meu irmão, nada errado.
começa dormindo sobre a Bíblia mesmo. Vai amanhecer com a Bíblia babada e amassada, mas pelo menos dormiu lendo a Bíblia. Acorda, aproveita que já está tudo amassado e acaba de ler. E aí sai para o seu dia, sai para a sua vida. Sabe por quê? Sabe algumas vezes uma revolta que vai no coração, nada está bom, nada está... É porque a vida e tal, e as coisas não estão dando certo, não estão batendo, não estão fluindo, não estão andando. E aí você acha que a culpa é de todo mundo. Não é. Não é. É que você não está ativando o nível de fé que o Senhor quer que você tenha. Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu quero que você viva numa fé sobrenatural. Eu não quero que você venha comigo ou me encontrar somente quando a sua vida está em pedaços. Aí você vai catando caco: Senhor, tá aqui, ó. Vê o que o Senhor pode fazer com isso aqui. Aí você entrega o resto para Deus. De novo, se você entregar, Ele não vai rejeitar não. Mas Ele está dizendo assim: você não precisa me entregar o caco. Você pode se entregar totalmente para mim agora. Você pode decidir andar comigo hoje. Você pode decidir ver a sua casa mudar hoje. Você pode mudar a ordem das coisas na sua casa hoje. Você pode ativar o sobrenatural hoje. Quem precisa de algo sobrenatural hoje? Quem precisa de algo sobrenatural hoje? Não tem que ser só quando você está com medo. Pode ser hoje. Pode ser agora. Nós vamos orar e eu quero que você coloque diante de Deus isso. Você vai falar: Senhor, eu estou pronto para viver o sobrenatural. Eu estou pronto para que a minha fé cresça. Eu não quero mais uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu quero a fé como um grão de mostarda. Uma fé que cresce, uma fé que expande, uma fé que se torna visível. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Você entende isso? Feche os seus olhos.